Olá, eu sou o Valdir Muglia, sou professor da disciplina de prótese total da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. A aula de hoje, montagem dos modelos de trabalho utilizados no laboratório. Nós faremos essa montagem em articulador semi-ajustável, na disciplina de prótese total 1, onde nós ensinamos os alunos a confeccionar toda a etapa laboratorial para que eles possam ter conhecimento e ter noção de como se constrói uma prótese total. A montagem dos modelos em articulador será em um articulador semi-ajustável. Esse articulador ele é importante porque ele representa a articulação temporomandibular, a mandíbula e a maxila, para que esses dentes artificiais possam ser montados a partir de registros de dimensão vertical, da relação cêntrica, para que também durante a movimentação dos dentes possamos fazer os movimentos mandibulares. Então essa realização dos movimentos, ela é devido à utilização de uma mesa guia incisal ajustável, onde nós iremos ajustar esse ângulo aqui entre 5 e 10 graus, o ângulo da guia incisal. Nós teremos a guia condilar em 30 graus e o ângulo de Bennett para movimentação lateral em 15 graus. Os articuladores também são importantes para estabelecimento de diagnóstico, quando estamos fazendo análise de modelo de estudo, para que possamos fazer o desenvolvimento de um plano de tratamento, mas isso é casos para a prótese total fixa, reabilitação oral, dentro de uma clínica integrada. A vantagem de você utilizar um articulador, ela é importante porque te dá condições de diagnóstico da oclusão, tanto em dentes naturais ou em dentes artificiais. Você pode realizar planejamento dos seus casos. Ele te auxilia na realização de restaurações e partes perdidas dos dentes dos pacientes, proporcionando uma correção e modificando as restaurações, sendo essas restaurações simples ou reabilitações complexas. A montagem desses modelos em articulador, ela tem, claro, as suas limitações, principalmente se o articulador tiver uma fadiga ou tiver o desgaste dos componentes. É muito importante que esses componentes estejam em condições de uso. Nós também temos que ter moldes excelentes para que os modelos de gesso sejam adequados a fazermos os nossos planejamentos e os nossos tratamentos. Modelos de gesso inadequados nos prejudicam o trabalho, pois poderão dar resultados com próteses ruins. E registro incorreto das relações maxilomandibular. Então, temos que fazer corretamente a determinação da dimensão vertical de oclusão e a relação cêntrica, que serão aulas para a prótese total 2, quando vocês estarão na clínica. A eficiência de um articulador, ela depende muito do conhecimento do seu operador, de como o operador tem que saber como é a construção desse articulador e qual é o propósito desse aparelho. Então, o conhecimento do operador também deve ter relação com a anatomia das articulações, ou seja, o operador deve entender como funciona a articulação temporomandibular para que possa utilizar esse dispositivo com exatidão e precisão na reprodução dos registros maxilomandibulares. Então, os articuladores podem ser, eles são baseados, a classificação deles, no movimento possível de ser realizado por ele, quais são os valores médios pré-estabelecidos e valores ajustáveis dessas guias condilares e incisais, se esse articulador permite o uso ou não de arco facial. Aqui no laboratório nós não vamos utilizar um arco facial, porque nós não temos um manequim com uma cabeça como um modelo para que eu possa utilizar um arco facial. E também nós temos que fazer um registro, podendo esse ser registro simples, quando você trabalha com um articulador semi-ajustável, ou usar um pantógrafo quando você
está trabalhando com um articulador totalmente ajustável. E aí sim são a classificação desses articuladores. Nós temos articuladores onde você não tem ajuste, são denominados charneiras, tá? Ele só tem um movimento de abrir e fechar. Um outro articulador, ele já vem com a trajetória condilar e o ângulo de Bennett fixa. Um exemplo desse articulador muito antigo, muito antigo que eu falo, da década de 70, que é o articulador New Simplex. E os articuladores semi-ajustáveis que surgiram a partir do IPMIX, tá? Nós utilizamos muito aqui no Brasil articulador Gnatz, articulador BioArt, onde o semi-ajustável você tem condição de ajustar o ângulo de Bennett, né, que é responsável para o auxílio das movimentações laterais, ou seja, as movimentações discursivas, e a inclinação condilar, que nós utilizamos para fazer a movimentação protrusiva. E o articulador totalmente ajustável, que aí ele tem dispositivos para você poder colocar ali na montagem desses modelos os ângulos que o paciente possui em relação à sua abertura e fechamento, ou seja, movimento de rotação, translação da mandíbula, para que você possa padronizar essas distâncias intercondilares, tá? Uma outra coisa que eu esqueci, realmente o articulador semi-ajustável com a condição de usar um arco facial, ele também transfere a distância intercondilar, e daqui a um pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, os articuladores semi-ajustáveis são os mais utilizados por nós, né? Tanto na disciplina de prótese total como na disciplina de prótese fixa, porque ele permite o uso de um arco facial. O arco facial, quando você está na clínica, ele vai transferir o eixo de rotação da mandíbula. Então, vocês notam que ele pode posicionar essa maxila, né? Que o arco facial ele posiciona a maxila mais próximo ou um pouco distante, né? Depende do posicionamento que essa maxila tem tridimensional em relação à base do crânio, em relação ao eixo de rotação da mandíbula. Ele te dá também a distância intercondilar. E aqui é muito importante nós entendermos que essa distância intercondilar ela é importante na clínica, principalmente para pacientes dentados, porque quando você consegue transferir essa distância, seja ela pequena, média ou grande, você dá condições de transferir para a reabilitação os sulcos de escapes do lado de trabalho e do lado de não trabalho, ou lado de balanceio. Então, quando você tiver com uma condição de examinar essa distância e ela estiver muito próxima ou bem no limite de uma distância pequena ou média, coloque sempre na distância menor, porque essa distância menor ela vai te dar uma amplitude maior para a movimentação excursiva, diminuindo a inclinação dos cúspides e proporcionando sulcos de escapes para essas cúspides para o lado de trabalho e o lado de não trabalho. O lado de trabalho, esses sulcos estarão direcionados mais para mesial e o lado de não trabalho mais para distal. Mas é importante você entender que entre uma distância pequena e média, se tiver na marcação exata, vá para a distância pequena, entre a média e a grande, vá para a distância média. O arco facial também permite o registro interoclusal, o articulador também permite o registro interoclusal protrusivo, que aí você consegue fazer o ajuste da inclinação condilar. Então isso daí é importante para quem tem dente. Num paciente desdentado total, onde você vai transferir os roletes de cera, nós vamos trabalhar com uma inclinação condilar de 30 graus. Também permite o registro interoclusal lateral, que aqui são o ajuste das angulações laterais, que é o ângulo de Bennett. E que para a prótese total nós vamos fazer também com uma inclinação de 15 graus. Então, se vocês verem nesse modelo aqui, posicionado a maxila em relação ao ramo superior do articulador, aqui é o espaço do modelo maxilar em relação ao eixo terminal de rotação mandibular. Ele te dá uma distância intercondilar, nós vamos padronizar na distância M para a prótese total, porque a inclinação de cúspide desses dentes
normalmente que nós utilizamos estão em torno de 30 graus. Outra coisa que o arco facial permite é transferir a angulação dos dentes anteriores superiores, e isso vai ser importante para a angulação da guia anterior. Na prótese total, nós temos aqui unicamente um rolete de cera com um plano protético definido, então a gente não consegue transferir essa angulação da guia anterior. Os articuladores semi-ajustáveis, eles são denominados de tipo Arcon, quando você tem a articulação condilar na parte superior do articulador, que são os articuladores que nós utilizamos aqui na FORP-USP. E nós temos o tipo não Arcon, quando você tem uma trajetória condilar sem a articulação condilar. Aqui no Arcon nós conseguimos separar a parte superior da parte inferior, o côndilo está no ramo inferior e a cavidade glenoide no ramo superior. E aqui você tem o conjunto todos no ramo inferior do articulador. Então, o articulador do tipo Arcon tem uma correspondência maior com a situação do paciente. Então, o arco facial ele é muito importante para paciente dentado, como eu disse a vocês, porque ele tem a transferência das distâncias dos centros rotacionais condilares, tá? Então, você consegue transferir esse eixo de rotação em relação ao último dente da maxila. Então, você tem aqui o último dente da maxila próximo ao eixo terminal de rotação. Então, aqui existe uma grande força de aplicação durante a mordida. Você consegue também determinar se essa distância intercondilar ela possui uma probabilidade de você fazer uma inclinação de cúspides mais baixas. Na reabilitação oral, nós utilizamos essa denominação, né, de uma conferência, acho que em Amsterdã, que para a reabilitação oral seria interessante você determinar uma inclinação de cúspide em torno de 20 graus, para que não tivesse uma incidência de força muito grande no longo eixo dos dentes, para que minimizasse então os contatos deflectivos na parte posterior, né, ajudando também na movimentação durante a movimentação protrusiva. Então, com isso, nós temos menor chance de erros nos movimentos produzidos pelo articulador. Movimento de abrir e fechar, tá? O movimento de protrusão e os movimentos laterais, né? Lateralidade direita e esquerda. Então, aqui para nossa atividade no laboratório de prótese total 1, onde nós iremos ensinar a vocês como utiliza um articulador, que como monta-se os dentes em prótese total para uma oclusão bilateralmente balanceada. Os materiais que nós vamos precisar é um articulador semi-ajustável, 2 bolachas ou mesas ou placas de montagem de modelos, uma mesa metálica auxiliar para determinação da guia anterior, tá? Essa mesa aqui é a mesa de montagem do modelo superior, uma cuba para gesso, espátula número 7 e a espátula Lecron, cera utilidade, vaselina e gesso comum. Então aqui está o articulador, né, com a mesa guia incisal, seu pino guia incisal, duas placas para montagem dos modelos maxilar e mandibular, uma mesa para eu posicionar o modelo superior, porque no laboratório nós não temos condições de utilizar um arco facial, a não ser que nós tivéssemos os modelos antigos de um paciente, que eles não estão em condições de uso, por isso que nós retiramos dessa técnica. Se vocês entrarem no Moodle, eu tenho essa mesma aula, só que nós utilizamos um manequim para fazer essas montagens, tá? Nós vamos determinar a distância intercondilar em M, o ângulo de Bennett em 15 e a inclinação condilar em 30 graus. Então aqui, distância intercondilar em M. Quando os articuladores, né, têm condições de se trocar o côndilo, ele aparece
Nessa configuração, os articuladores novos, eles têm um dispositivo na parte posterior do ramo superior que nós podemos fazer essa movimentação diminuindo a distância ou aumentando a distância intercondilar. Então aí a distância intercondilar nos articuladores que possuem o espaçador, né? Nós vamos colocar um espaçador só. Se não tiver espaçador, é a distância pequena. Se nós colocarmos um espaçador, é a distância M, e colocarmos 2 espaçadores, é a distância L. Quando é um espaçador só ou os dois espaçadores, o espaçador que tiver o chanfro deve estar voltado para a aleta que regula o ângulo de Bennett, para que a gente possa movimentar essa aleta aqui, dando a inclinação do ângulo de Bennett, que é o chanfro, tá bom? A inclinação condilar ela pode ser trabalhada de 0 até 60 graus. Nós vamos utilizar uma medida média que foi determinada lá atrás, quando desenvolveram o articulador IPMIX. Então essa é uma distância para se trabalhar com esses dentes artificiais, que nós vamos utilizar com uma inclinação cuspídica de 30 graus. Ela pode variar de 0 a 60, então aqui essa variação a gente consegue num paciente dentado quando a gente registra a movimentação protrusiva desse paciente e faz a movimentação desse dispositivo, levando para a angulação que o paciente possui. O ângulo de Bennett nós vamos utilizar em 15 graus para fazermos as movimentações laterais. Nós iremos utilizar um pino guia incisal. Esse pino guia incisal, na prótese total, nós vamos utilizar a marcação cheia. Por que nós utilizamos essa marcação cheia? Porque os dois roletes de cera não tem nada interposto entre eles. A gente não vai precisar compensar nenhum material que é interposto entre eles para não fazer alteração da dimensão vertical de oclusão. Se o paciente fosse um paciente dentado e você utilizasse entre o arco superior e o arco inferior ou uma cera ou um silicone, nós temos que saber qual é a espessura desse material que está sendo utilizado para fazer o registro da dimensão da relação cêntrica dentro dessa dimensão, para compensar aqui em milímetros. Se ele tiver 2 milímetros, eu vou colocar esse pino 2 milímetros acima dessa linha cheia. Se eu tiver 3 milímetros, eu vou colocar 3 no terceiro risquinho. E aí eu preciso montar o articulador, os modelos no articulador. Assim que o gesso tiver a sua presa, eu removo esse registro e volto o pino para a linha cheia. Se tiver um contato prematuro, não vai registrar nessa marcação da linha cheia. Aí eu preciso fazer um ajuste oclusal ou levar para a MIH para que ela possa ter a fixação dentro dessa marcação aqui. A mesa guia incisal, normalmente ela pode ser utilizada nessa reta não ajustável. Normalmente na clínica com paciente dentado nós utilizamos essa mesa aqui não ajustável. E para a prótese total nós vamos fazer o registro dessa mesa guia incisal com 5 graus de angulação, com o pino tocando essa mesa guia incisal. Portanto, como a movimentação protrusiva ou anteroposterior ela é ascendente para posterior, a parte posterior da mesa ficará mais alta e a parte inferior da mesa, a parte anterior da mesa, ficará mais baixa, para dar essa curvatura, essa curva de SPI, tá certo? A intenção de quando você determina essa curva de compensação é introduzir ali a curva de SPI e a curva de Wilson durante a montagem dos dentes. Então aqui a montagem dos modelos de trabalho, onde nós iremos montar os dentes artificiais no laboratório e no articulador semi-ajustável. Nós vamos utilizar essa mesa de transferência do modelo superior. Nós precisamos determinar a linha mediana na região anterior e transferir toda essa linha mediana para o modelo. Então eu vou demonstrar para vocês como. Então nós vamos montar essa mesa no ramo inferior. Aí nós vamos determinar a linha mediana desse modelo
de laboratório, tá? De estudos de laboratório, utilizando como referência para a linha mediana a inserção do freio labial superior. Então, marco essa inserção do freio labial superior, transfiro a linha mediana para o rolete de cera. Aí essa linha mediana eu vou transferir para toda a extensão do modelo. Antes, para montar esse roletinho de cera, nós também determinamos o centro do rebordo posterior da maxila e nós determinamos 1 centímetro, uma distância de 1 centímetro do sulco ramular até onde deve terminar o nosso rolete, que é onde vai terminar o segundo molar superior, para que a gente não tenha montagem de dente numa região que vá comprometer o arco inferior, principalmente, montando um segundo molar inferior em cima do ramo ascendente da mandíbula, porque ali, justamente naquele ponto, é um eixo de rotação e aí pode incidir uma força muito grande e deslocar a prótese. Então, aqui a linha mediana na cera, a linha mediana em todo o meu gesso. Então, transferência da linha mediana para a posterior do modelo. Aqui, vamos ver, a posterior do modelo também, marcando o centro do rebordo. Então, a transferência do centro do rebordo para a posterior do modelo. E aqui nós vamos fazer um X, tá? Esse X aqui, ele vai ser utilizado para que eu possa fazer um entalhe. Então, esse entalhe agora vai ser expulsivo. E depois eu vou passar vaselina nesse entalhe, porque esse entalhe vai me servir como uma chave de reposicionamento desse modelo no gesso split cast. Passei a vaselina, posiciono a linha mediana nessa linha longitudinal, coincidindo com a longitudinal da minha placa, da minha mesa de montagem do modelo. O contorno da cera vai ficar ficará nessa primeira linha aqui, horizontal da minha mesa de montagem. Então, posicionamento sobre a mesa auxiliar de montagem, a primeira linha anterior, e aí eu tenho condições de fechar o articulador com o pino tocando a mesa guia incisal. Tudo certo, não interfere. A altura do gesso não está interferindo com o fechamento do articulador. Eu vou manipular o gesso comum. O melhor gesso seria um gesso pedra, mas porque dá uma alteração dimensional menor. Mas como eu vou fazer uma caixa para um reposicionamento desse modelo após a acrilização da prótese, eu uso um gesso comum, coloco em posição esse gesso em toda a extensão e fecho a caixa com o quê? O pino tocando a mesa guia incisal na inclinação dessa guia, da mesa guia entre 5 e 10 graus, onde o ramo superior fica paralelo ao ramo inferior. Então, essa caixa aqui, né, que nós fizemos aqui, né, vamos voltar um pouco, esse entalhe aqui, após a presa do gesso, vai formar uma marcação que é muito importante para eu voltar os modelos quando eles estiverem ajustados, quando eles estiverem acrilizados, para que eu volte no articulador para fazer o ajuste oclusal, para que eu obtenha a mesma posição que foram provados os dentes na cavidade bucal do paciente com a dimensão vertical de oclusão e a relação cêntrica. Por quê? A cera primeiro, depois o gesso, depois o acrílico, eles proporcionam uma alteração dimensional que pode modificar a dimensão vertical de oclusão e a relação cêntrica. Então, com essas chaves, né, que é o X no superior e o V no inferior, eu reposiciono meus modelos com as próteses acrilizadas, modelo superior, modelo inferior, posiciono direitinho, fixo com cera, e observo se a mesa guia incisal se o pino guia incisal está tocando a mesa guia incisal. Se tocar, não tivemos alteração alguma. Se eles não tocarem, tem algum contato deflectivo que eu preciso fazer o ajuste oclusal para voltar na posição correta que eu provei os dentes do meu paciente antes da acrilização. Agora nós faremos a transferência da linha mediana inferior, utilizando a marcação
da inserção do lábio inferior, tá certo? Uma coisa que eu esqueci de falar em relação ao modelo superior, vou voltar lá, perdão, mas aqui nós passamos essa cera aqui em volta de toda o gesso, bem próximo do flanco, né? Bem próximo do sulco, para ser o suporte para parar o meu gesso comum para formar essa caixa aqui, tá bom? Então agora no inferior eu vou mostrar para vocês também como nós fazemos, né, que é a marcação dessa linha mediana. Aí eu vou passar essa cera bem próximo aqui da parte superior do meu modelo, contornando o desenho do modelo mandibular. Vou transferir o centro do rebordo inferior, então aqui a cera sendo posicionada em toda a extensão do modelo, na parte superior dele, não nessa parte inferior aqui, como tinha sido colocado. Eu preciso de espaço para o gesso comum agarrar isso daqui, para ele ficar em posição. Por quê? Porque nós vamos passar vaselina, não vai ter uma união entre os dois gessos. A transferência do centro, né, do centro posterior do rebordo, e a cera toda aqui em volta, tá? Então aqui, veja como foi colocado antes, reto, ele não pode ser reto, ele tem que fazer o contorno da parte superior, como está aqui. Aqui foi colocado reto e não pode ser colocado reto, ele tem que levar para a parte superior, como está aqui, ó. Ok? Então aqui já em cima. A confecção do inferior é um V e não um X. Eu fiz umas fotos no laboratório, mas antes de começar a gravação eu esqueci de mudar. Então esse X é para maxila, para mandíbula, a gente faz um Vzinho com o vértice na anterior. Vamos confeccionar essa retenção e passar a vaselina. Aí nós vamos ter que fazer o seguinte, tá? Nós vamos ter que fazer uma equidistância entre os dois centros do rebordo, porque a maxila é mais fechada, né? No sentido vestíbulo palatino, nós temos uma perda da tábua óssea vestibular porque ela é muito fina. Então você tem uma perda óssea centrípeta. E quando você trabalha com uma mandíbula, a tábua óssea mandibular, a tábua óssea vestibular da mandíbula é mais espessa. Provavelmente na mandíbula a perda óssea é somente em altura, enquanto que na maxila é em altura e de vestibular para palatino. Por isso que a gente no laboratório confecciona essa equidistância entre os dois centros do rebordo maxilar e mandibular. Na clínica nós não vamos precisar dessa confecção porque você retira da boca a partir de pontos craniométricos, né, que você determina a dimensão vertical de oclusão, e também do posicionamento da relação cêntrica, você vai travar essas duas placas articulares e vai remover da boca dessa maneira aqui, tá? Lá na boca você vai coincidir as duas linhas medianas com a determinação de dimensão vertical de oclusão e a relação cêntrica, você faz o travamento com esse grampinho aqui de papel. O modelo superior já foi posicionado no articulador e agora você vai passar a vaselina, vai posicionar o conjunto no articulador, vai fazer o teste se na hora que você fechar o ramo inferior, a mesa guia incisal toca no pino guia incisal. Se não tocar, você vai ter que fazer um desgaste, como foi feito aqui, para que caiba e você tenha essa indexação mantida para que você possa reposicionar a prótese acrilizada no articulador e fazer o seu ajuste oclusal. Então, a colocação do gesso comum, fazendo a caixa que segura o modelo inferior. Após a presa, você vai voltar o articulador para a posição normal e aqui você já está pronto com o seu articulador, com a distância intercondilar ajustada, o ângulo da inclinação condilar em 30 graus, o ângulo de Bennett em 15 graus, que é para movimentação lateral, a mesa guia incisal
com angulação de 5 a 10 graus para movimentação protrusiva. Essa movimentação lateral na mesa depois faremos quando estivermos montando os dentes inferiores e posteriores. Então agora o teu articulador está pronto para a próxima etapa do nosso treinamento em laboratório da Prótese Total 1, que são a montagem dos dentes artificiais para a confecção de uma prótese total. Então, aqui está a aula para vocês estudarem, para que vocês possam ir para o laboratório e nós conseguirmos realizar essa atividade. Qualquer dúvida, vocês podem me consultar, pode buscar no meu e-mail, né, da faculdade, o mugliava@forp.usp.br, e que eu estarei sempre à disposição para poder orientá-los. Bons estudos!